Oi gente, aqui é a Laura do Instagram Eu Quero Ser Juíza e hoje eu venho com um vídeo sobre vida acadêmica. Eu quero fazer uma série aqui no canal de vídeos sobre escrever artigos, sobre mestrado, sobre pós-graduação, sobre pesquisa jurídica, enfim, sobre esses temas de quem tem interesse na vida acadêmica, mas hoje eu venho com o primeiro vídeo falando sobre mestrado. Sobre pós-graduação, né? Será que é pra você? Será que você devia fazer? Por que fazer? Vale a pena? Enfim, eu recebo muito essas perguntas no meu Instagram e eu resolvi compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês e dar a minha opinião se eu acho que é uma coisa que vale a pena de ser feita. Bom, é o seguinte, em 2016 eu já tinha começado a estudar para concurso, eu tava ainda no começo da minha caminhada, mas eu não sentia que que o estudo para concurso sozinho era algo para mim. Eu achava que, assim, por mais que seja um privilégio e seja maravilhoso você se dedicar em tempo integral para os estudos, né? Essa dedicação integral pode te render frutos muito rápidos. Eu achava que ela não era pra mim. Eu me sentia muito angustiada e ainda me sinto assim de estar parada. Eu tô falando essa expressão parada porque de nenhuma forma eu quero que as pessoas achem que estudar para concurso em tempo integral é algo fácil, que não é trabalhoso, é muito cansativo. E é exatamente por ser tão cansativo e difícil que eu achei que me prejudicava mais do que ajudava. O que acontece? Todos os períodos em que eu estive só estudando para concursos, eu rendi menos, por mais que eu tivesse mais tempo. Eu ficava preocupada e ansiosa com o futuro, se eu estava me dedicando a um projeto único que valia a pena, se essa era uma decisão acertada. Enfim, eu acredito que muitas pessoas têm essa dúvida, se sentem assim, né? Mas a verdade é que era um sentimento que eu tinha. E aí, como na minha família eu venho de pais que são doutores, né? Os dois têm doutorado, são pessoas ligadas à academia. Eles sempre foram grandes incentivadores para que eu desse continuidade a esses estudos numa pós-graduação. E aí, em 2016, como eu estava falando, eu resolvi começar a estudar e a ter conhecimento sobre o mestrado da Universidade Federal do Ceará. Era um mestrado, a Universidade Federal do Ceará, por óbvio, né, tem um mestrado gratuito, que eu disse que talvez eu quisesse enfrentar, né, levar as duas coisas, continuar estudando para concurso, enquanto eu fazia o mestrado, caso eu viesse a passar. Bom, e aí eu procurei um curso de preparação, porque eu não tinha ideia de como era a prova de seleção da UFC. E aí eu até fiz um curso ótimo, que eu já indiquei, eu já dei uma aula lá, inclusive, para os alunos no ano seguinte. E foi um curso que eu fiz que me ajudou muito, que chama o curso Cátedra, tá? Eu posso até deixar aqui os contatos deles para vocês, para quem tiver interesse. Bom, mas eu fiz esse curso porque ele é um apanhado geral, principalmente das disciplinas, assim, propedêuticas. Eles falam sobre alguns livros específicos que estão no edital da UFC e eu precisava de um norte. Eu estava bem perdida quanto a formas de estudar para a seleção de mestrado, né? A seleção de mestrado da UFC, ela tem uma prova escrita e uma prova oral, em que é avaliado tanto o projeto de pesquisa da pessoa, como também são feitas perguntas na hora para o candidato, tá? Mas são duas etapas distintas, só faz a prova oral quem passar na seleção escrita. Então, o curso que eu fiz era destinado para a prova escrita, né? A primeira etapa. Bom, depois eu posso gravar um vídeo sobre preparação e dicas para a prova da UFC especificamente. Eu tenho vários seguidores que têm interesse, pessoas que me pedem ajuda também na formatação dos projetos, enfim, eu posso gravar um vídeo separado para isso. Mas só para situá-los de que nessa época eu precisava, comecei a estudar e fiz esse curso para isso. E aí, paralelamente ao curso, eu montei um caderninho bonitinho das disciplinas, mas paralelamente ao curso, eu comecei a ler, obviamente, as disciplinas do edital. Bom, obtive êxito na primeira fase e depois obtive êxito na segunda. Claro que enquanto isso eu também preparei um bom projeto de pesquisa, tá? E isso é importante porque eu vou falar um pouquinho dele.
Obtive êxito na seleção de mestrado da UFC. Em 2017, ingressei no mestrado e 2 anos depois, em fevereiro de 2019, eu estava defendendo a minha dissertação de mestrado e obtendo a aprovação e, portanto, o título de mestre em Direito pela UFC. Bom, os 2 anos em que eu estive na UFC, eu me dediquei efetivamente ao mestrado, mesmo tentando conciliar com os estudos para concurso. E era um equilíbrio de coisas. Às vezes eu me dedicava integralmente ao mestrado, quando eu estava cursando muitas disciplinas, também na reta final da minha dissertação, em que você tem que escrever um trabalho grande, um trabalho de valor, né? Eu tive períodos em que me dediquei integralmente ao mestrado da UFC, em que eu não peguei nos estudos para concurso. Isso me atrapalhou bastante. Perdi várias provas nesse período, entre 2017, 2018 e o comecinho ali de 2019, então foram prejudicados por causa do mestrado, sim. Mas, ao mesmo tempo, no ano de 2018, foi isso? No ano de 2018 ou no final de 2017, foi também a época durante o mestrado em que eu fui aprovada em 2 concursos de analista que eu fiz. Então, sim, em muitos momentos o mestrado me atrapalhou, porque eu precisei me dedicar muito às atividades, às disciplinas. Lá no mestrado da UFC a gente tem que fazer, e acredito que na maioria dos mestrados, né, em outros programas, você tem que escrever muitos artigos, publicar esses artigos, enfim, é trabalhoso. Principalmente se você é uma pessoa que quer fazer de maneira bem feita, né? Bom, mas mesmo assim, mesmo com essas dificuldades todas, eu obtive aprovação em 2 concursos durante o período em que eu estive lá na UFC. Então, assim, pra mim, foi um período difícil em que muitas vezes eu me questionei se eu estava fazendo a coisa certa, atrasando o projeto do concurso, porque eu estava deixando de me dedicar integralmente. Mas hoje, fazendo um juízo de consciência, revisitando quem eu sou e como eu trabalho e o que me motiva, eu vejo que fazer o mestrado na UFC foi a melhor decisão que eu já tomei em relação a essa vida profissional. Eu digo isso com segurança, tá? Que foi uma experiência engrandecedora em ferramentas de estudo, em aprofundamento teórico, em aprofundamento de vida, nas pessoas que eu conheci. Eu fiz grandes amigos, conheci pessoas maravilhosas, professores incríveis que me inspiraram, tive contato com alunos de toda forma e qualidade, tive uma experiência realmente de vida durante o mestrado. Além de que o mestrado me abriu muitas outras oportunidades de ser publicada, de escrever um trabalho de relevância, de começar a dar aula, que hoje eu sou professora na graduação por conta disso, né? Porque depois que eu fui fazer o mestrado, eu descobri que eu tenho interesse na vida docente, né? No magistério. Então, realmente, o mestrado foi incrível, foi sensacional e, portanto, é uma recomendação que eu faço para quem pode, para quem tem interesse. Mas o mestrado é para todo mundo? Não. Primeiro que eu acho que o mestrado, muita gente nem sabe o que é um mestrado, acha que é uma continuação da graduação da gente, e não é. O mestrado, ele tem um viés da pesquisa específico. Então, você tem que entrar no mestrado, ou buscar entrar no mestrado, sabendo de algumas coisas. E esses são temas que a gente pode tratar em outros vídeos, né? O que é uma pesquisa jurídica, por que fazer pesquisa. A gente está num momento do país que a gente precisa reforçar a importância dessa vida acadêmica e das pesquisas. Então, a gente pode conversar sobre isso. Mas tem muita gente que nem sabe do que se trata, nem sabe o que vai aprender no mestrado, que tipo de aulas vai ter e o que precisa fazer lá dentro. Então, eu acho que antes de mais nada, se você decidir se você quer ou não fazer um mestrado, é que você precisa conhecer do que se trata, tá? E a gente pode falar mais disso depois. Mas, enfim, além disso, para quem tá na dúvida de fazer o mestrado em relação a conciliar o seu tempo, saiba que tudo depende da sua personalidade e de como você funciona melhor, tá? Se você trabalha, é casada,
tem filhos, já tem uma vida muito atribulada e ainda estuda para concurso, talvez colocar o mestrado agora, nessa fase de vida, não seja a melhor escolha. Vai sobrar muito pouco tempo e provavelmente você vai deixar o estudo para concurso de lado, porque aí você vai ter prazos lá no mestrado, porque você vai ter que se sentir obrigado a cumprir a carga horária estabelecida, e aí o concurso vai ficar de lado, né? Mas se você é um aluno que está estudando em tempo integral, e se você acha que cabe no seu dia um espaço dedicado a durante 2 anos pelo menos, a um projeto como esse, eu recomendo que você faça, né? Você só sai melhor, né? Aprendendo mais, tendo... enfim, gente, eu descobri um mundo de coisas. Realmente, eu entrei no mestrado uma aluna e saí outra. Realmente foi uma experiência, mas porque eu absorvi essa experiência, eu me dediquei e eu aproveitei as oportunidades que foram aparecendo. Eu reclamei muito durante o período que eu passei na UFC. Reclamei com os amigos, a gente compartilhava as nossas angústias e a falta de tempo. Reclamei porque a gente reclama mesmo quando a gente tá ocupado, quando a gente tá cheio de coisas pra fazer. Reclamei porque existiram provas de concurso que eu deixei passar e não me dediquei porque não conseguia. Enfim, tudo é uma questão de dosar. Mas no final, colocando na balança, valeu a pena e foi muito melhor pra mim do que se eu não tivesse feito. Talvez já tivesse passado num concurso final que eu queria. Não passei ainda, né, no concurso final, mas ganhei outras coisas, ganhei outras oportunidades. Inclusive, só tô aqui no YouTube gravando aulas e gravando outros vídeos por causa disso. O mestrado me levou a dar aula, da aula me levou a gravar vídeos me fez estar aqui no YouTube, né? Então, a vida, ela apresenta esses caminhos variados que a gente precisa agarrar as oportunidades, tá? Mas se você for decidir fazer essa pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ou mesmo uma especialização, pense nessa balança de tempo, pense nessa balança de como está a sua vida atualmente, quantas demandas você tem para não colocar mais uma que vai tomar muito espaço, né? Faça esse balanço e pense em tudo aquilo que você efetivamente deseja para sua vida. Será que passar no concurso é a prioridade absoluta que você quer tentar resolver o mais rápido possível? E principalmente, avalie como você funciona. Qual é a sua personalidade? Como eu falei, eu descobri nesse período que eu estudo que outras atividades me ajudam a focar. Hoje, por exemplo, eu rindo melhor nos meus estudos, trabalhando e estudando. Agora, claro que trabalhando, não num trabalho que me ocupa todas as horas do meu dia. Eu dou aula. Então, eu preparo aulas, eu estudo para as minhas aulas, eu dou as aulas nos horários específicos, eu tenho as demandas de correção, as reuniões de professores, eu tenho bastante trabalho. Mas eu descobri que mesmo trabalhando, quando eu vou organizar os meus horários, nos horários em que eu tô estudando para concurso, eu sou mais eficiente. Exatamente porque eu tenho menos tempo a perder. Mas isso sou eu, é a minha experiência e a minha personalidade. E foi assim com o mestrado. Tanto é que durante o mestrado eu tive que aprender a balancear, né? Tinha dias que eu só estudava para o mestrado, tinha dias que eu estudava para os dois, tinha dias que eu só pegava no concurso. Teve uns 2 meses antes das provas de analista que eu deixei tudo do mestrado de lado e disse, não vou pegar nisso agora, essa minha dissertação vai ter que esperar porque eu preciso me dedicar a isso aqui. Aí me dediquei, deu certo pro concurso, depois retomei a minha dissertação, finalizou e também deu certo. O que eu digo eu consigo distribuir os meus horários de uma maneira mais eficiente quando eu tenho várias atividades para fazer. Mas isso não significa que todo mundo é assim, nem que você é assim. Então, talvez você seja uma pessoa que precisa de mais horas no dia mesmo, ou que quando você tem seu tempo integral de estudo, você consegue ser efetivo nesse tempo integral. Enfim, só você pode dizer, conhecendo a sua realidade, se isso vai funcionar ou não para você. Mas em termos gerais, o mestrado é maravilhoso. A pesquisa jurídica, o ambiente da academia e as oportunidades que vêm dessa nossa titulação, da nossa busca por conhecimentos maiores, ele só gera bons frutos. Então, se for o seu caso, se você tiver condições, possibilidades dentro da sua realidade de vida, faça um mestrado. Tudo bem? Deixem aqui nos comentários que vídeos sobre vida acadêmica vocês querem.
como passar a seleção de mestrado, como fazer um bom projeto de pesquisa, o que é a vida acadêmica, como escrever e publicar artigos, como funciona a orientação, enfim. Todas as dúvidas que vocês tiverem podem deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder todas. Não esqueça também de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos para ajudar o canal a crescer e também de me seguir lá no Instagram Eu Quero Ser Juíza. Até o próximo!